Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e nós estamos aqui direto do ponto G. Não, a gente não tá no ponto G. A gente tá no QG do ponto G. Se eu tivesse no ponto G, eu não ia conseguir nem falar. A gente tá aqui direto do QG do ponto G, gravando mais um episódio maravilhoso com essas mulheres lindas do Brasil, a Tata e a Bela. E elas agora vão fazer um jogral de novo, porque a gente gostou dessa história de contar pra vocês como é que funciona o baseado em fatos reais num bate-bola. Quem vai começar? Tá todo mundo tímido, você acredita? Elas contam essas histórias e ficam tímidas na hora do vamos ver. O Baseado em Fatos Surreais é feito por histórias suas, minhas, de todo mundo. Histórias reais, histórias surreais, histórias muito mais do que reais. E ela é feita por você. E o que a gente faz com as histórias que a gente recebe, Bela? A gente lê essas histórias, às vezes a gente chora com essas histórias, às vezes a gente ri com essas histórias, mas a gente sempre conta essas histórias. Maravilhoso. Ler, não necessariamente que a gente vai ler aqui na hora que a gente tá gravando episódio, porque está proibido a anotação, entendeu? É verdade. Aqui é tudo na base do improviso. Vou pedir inclusive um impeachment, já que me proibiram. Vamos pro caso da semana? Vamos pro caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Então, a história que eu tenho pra contar, ela é um caso que pode acontecer com todo mundo. É um daqueles casos de relacionamentos longos. Eu tive uma infância ok, eu não era exatamente a pessoa mais bonita, mas eu comecei muito cedo. Eu comecei aos 7 anos a dar o meu primeiro beijo. Eita, nossa senhora, ela começou a falar assim, eu comecei aos 7 anos a dar, eu falei, ai, primeiro beijo. Aí. Mas mesmo isso que foi... história é essa? Mas mesmo isso foi tirado de mim, foi roubado de mim. Assim, depois disso, eu beijei muito. E principalmente depois que os peitos começaram a aparecer e crescer. Eu não era tão bonita, mas os meus peitos apareciam. Chamava a atenção. E aí eu comecei a namorar aos 16 anos. Eu, como toda adolescente, estava afim de caras mais velhos. E senhor Pedobera apareceu na minha vida. Um cara de 25 anos. Você chamou ele? Pedobera. Amei. E ele tinha 25, eu tinha 16. Nós namoramos por 7 anos. Nossa. E eu tinha depressão, eu passei por altos e baixos nisso. Ele me acompanhou nisso, eu fui pra terapeuta. Ele me acompanhava, ele me dava força. Mas nada relacionado a algumas a questão coisas talvez amorosa, relacionadas assim. a isso, porque como eu era muito nova, eu fui me afastando de muita coisa, eu não sabia quem eu era. Eu não tinha muitos amigos, eu não tinha uma independência, eu não tinha uma vida própria. Eu tinha a vida do namoro. Função do namoro. E 7 anos é um período muito longo, a gente brigava muito, brigava às vezes de se agredir. Nossa. E coisas... Às vezes eu não tava mais ligando pro relacionamento, às vezes ele não tava mais ligando pro relacionamento, mas a gente nunca conseguia terminar porque ele morava na minha rua. E aí toda vez que a gente ia terminar, aí ele aparecia lá na minha casa e eu não podia contar na minha casa o que tava acontecendo. E eu não sabia, essas coisas de família muito católica, minha família era muito religiosa e eu não podia também entender algumas coisas que estavam acontecendo. Eu não tinha muito com quem conversar sobre algumas coisas. Aí teve uma vez que eu já tava desencanando do relacionamento, ele já tava desencanando do relacionamento. Foi o dia do meu aniversário, ele não me mandou mensagem, ele não me ligou, ele não apareceu, ele não nada. Pouco depois a gente terminou. Pronto. Finalmente eu coloquei um ponto final nisso. E eu falei pra todo mundo que a gente terminou, falei que deu todos os bafos de tudo que aconteceu. E aí eu resolvi, eu sempre tive um sonho de encontrar o príncipe encantado. Esse era o meu sonho, eu achava que eu ia casar com ele, que ele era o homem da minha vida e tudo. Mas 7 anos depois as coisas cansam. Tá. Então você tinha um sonho de encontrar o príncipe encantado, você namorou com ele 7 anos, você achou que ele era seu príncipe. Tá, entendi. E aí eu conheci um boy magia.
E aí eu conheci um boy magia que teve uma noite louca, maravilhosa. Gozei 4 vezes e eu descobri o que era gozar com o boy magia. Porque em 7 anos de relacionamento eu não sabia o que era isso. Não. Rebobina. Da onde veio essa mágica toda? Como que eu quero saber detalhes desse processo, assim. Eu conheci fatos da vida, conheci. O importante não foi como eu conheci, foi que não foi uma, não foi 2, não foram 3, foram 4 vezes numa noite. E assim eu gozei maravilhosamente para os 4 primeiros orgasmos da minha vida, não foram com o ex dos 7 anos. Eu acho que ela começou a tirar o atraso dos 7 anos. E aí numa noite só foram 4, e aí nas noites seguintes foi indo, entendeu? Eu acho que é isso. Entendi. Porque mas quem não precisa de 4 orgasmos numa noite? Como assim quem precisa? Todo mundo quem precisa. Não precisa, eu tô falando. Bom. Exatamente. Então, assim, como assim? Eu queria reivindicar agora, no mínimo 4. Exatamente, pô. Devia ter um sindicato pra isso. Todo mundo deveria ter um orgasmo por noite. É dado direito à mulher, pelo menos 4 orgasmos por... O fato é que a noite acabou e eu voltei pra casa e em vez de estar feliz, eu estava extremamente chorosa. Ah, não, amiga, que isso? Mexeu muito com as minhas emoções. Não. E eu comecei a pensar no ex, porque ele era o amor da minha vida. Não. Peraí. Como é, assim, vamos lá. Vamos recapitular aqui. Ela namorou 7 anos, aí terminou... Começou aos 16. Aí ela saiu com o cara uma vez e não precisou 7 anos. Uma vez. 4 gozadas. E ela volta pra casa e ela tá triste. E ela tá pensando no ex de 7 anos, que em 7 anos não deve ter feito gozar nenhuma vez. É. Tem algumas meninas que realmente... Acho que nem algumas meninas, mas acho que existe realmente uma cultura no meio das mulheres do relacionamento que é abusivo, mas que não precisa necessariamente ser um abusivo violento fisicamente, mas psicologicamente. Eu acho que a culpa dela vem daí. É algo que a gente vê bastante na nossa sociedade, mas que é meio triste. Mas também às vezes não é só isso, né? O quanto você já está acostumada com um relacionamento que é a única coisa que você conhece desde os 16 anos de idade, onde você não conhecia quem você era, você não tem amigos fora do relacionamento, você se afasta de tudo. E ela queria... É o acostumado, né? E ela queria um príncipe encantado, né? Mas e aí? Aí você ficou triste? E aí eu voltei com ele! E eu tô com ele até hoje. Não! E aí ele aprendeu a me fazer gozar. Bom. Mas o ex não sabe dessa história. É a história do Friends, do We Were in a Break. Nós tínhamos terminado e isso aconteceu e até hoje o ex não sabe disso. Ele sabe que eu fiquei de dar uns beijos. Ele não sabe que o cara fez o que ele nunca fez na vida. Mas peraí, você ainda tá com ele? Eu estou com ele, eu ainda vou casar com ele. Eu tenho sonhos de casar com ele porque ele é o amor da minha vida. Mas... eu queria entender essa lógica onde amor não combina com gozo, sabe assim? Eu não sei por que não encaixa, né? Não encaixa. Eu gostei muito com o outro, mas ele é o amor da minha vida. Às vezes uma coisa é química não é e outra coisa é o que entende, né? A pessoa que talvez te entende num nível muito mais profundo. Bem... Nossa, que coisa mais profunda do que o orgasmo. Ele conseguiu depois fazer ela gozar. Então, né, Vocês se conectaram mal foi outro... ele, aí eu que tô apoiando ele quando ele precisa ir pra terapia, e a gente tá fazendo terapia, e ele tá indo pra terapia, eu tô indo pra terapia, todo mundo tá feliz junto e fazendo terapia, não necessariamente junto. Mas... eu ainda tenho... eu preciso contar isso pra alguém, porque eu não contei isso pra ninguém, nem pra minha terapeuta. E o ex só sabe dos beijinhos, ele não sabe do resto. Uau. Então essa é a primeira vez que eu estou contando isso, porque eu não tenho mais coragem de falar dessa noite quente maravilhosa pra ninguém. Amiga, eu acho maravilhoso ter contado pra gente, de verdade. Mas conta também pra sua terapeuta, que vai ser maravilhoso. Mas muito obrigada também por ter aberto seu coraçãozinho. O que aconteceu é que hoje, quem é o inseguro da relação é o ex atual. E por isso de toda a terapia... Mas assim, o que eu trago dessa história é que pra mim, o que aconteceu é que eu precisava de um tempo pra me conhecer, pra entender os meus sentimentos, pra descobrir quem eu era como pessoa
E foi com outro cara que eu descobri como era com a pessoa. E estar sozinha pra me descobrir quem era. Pra depois voltar pro cara que eu sabia que era o cara que eu gosto realmente. Tô sem palavras. Eu também. Estou sem palavras. Não, eu admiro muito essa coragem de você viver um relacionamento durante tantos anos com uma pessoa, passar por um período de separação onde você se redescobre, você aprende tantas coisas sobre você e mesmo assim você volta àquele ponto inicial de alguma forma transformada, claro, não da mesma forma, né? Volta de um jeito diferente, mas eu acho que é muita coragem, assim, porque seria tão mais fácil deixar aquilo de lado que você já sabe que você tem problemas pra resolver, sabe, ali naquela situação. É persistência, né? E ir pro novo, né, que é como a gente vê acontecendo muito hoje, né, a gente vai pro novo, começa a dar problemas, começa a sair com alguém, começa a dar problema, você, não quero mais, vai pro próximo. Então eu acho muita coragem. Falando mesmo. como Tata, assim, eu acho que é exatamente o que você falou, exige muita coragem, mas eu acho que todo mundo precisava aprender isso, talvez desde criança, sabe? Que você precisa primeiro entender e se bastar como pessoa sozinha, pra depois ter um relacionamento onde não é aquele negócio de duas metades da laranja, porque você tem que ser uma laranja sozinha, completa, e estar bem dentro da sua própria fruteira, pra depois você encontrar uma outra laranja pra completar a fruteira, sabe? Gente, essa metáfora da feira... Não, e eu concordo muito com a Tata e eu discordo um pouco de você, Marcela. Porque eu acho que, apesar da gente ter realmente uma cultura na nossa sociedade atual de tudo ser muito líquido e fugaz e nenhum relacionamento dura muito tempo, existem também aqueles que quando acham um relacionamento minimamente ok ou que minimamente supre alguma necessidade sua, você fica. E você se joga, né? Tem vezes que aquilo suga a sua vida e você vai mover mundos e fundos para aquilo porque você fica continuar. Acomodado e tem vezes que você tem medo de experimentar por si mesmo a sua vida sozinha, que talvez tem vezes que é melhor você estar sozinha do que mal acompanhado. A gente vê vários casos desse tipo de relacionamento. Então, assim, pelo menos, pelo que eu entendi, ela conseguiu ter esse tempo pra ela mesma e descobrir quem é ela, pra então ela decidiu voltar pro cara, o que eu acho muito legal, porque tipo... Ela não voltou por insistência dele, né? Exato, é uma decisão dela, então foda. Enquanto continua sendo o livre-arbítrio dela, foda. Porque todo mundo tem na adolescência aquele relacionamento que às vezes não... Aliás, não só na adolescência, mas aqueles relacionamentos que não dão muito certo e que a gente faz um monte de coisa, um monte de loucura e que vai arrastando. E às vezes... Um deles pode ser o amor da sua vida e vocês dois precisam amadurecer um pouco. Sim. Às vezes nenhum deles é o amor da sua vida, você encontra ele depois. Sim. Mas todos eles são importantes pra você descobrir quem você é e o que você gosta e o que você não aceita num relacionamento também. É o que vocês falaram. Saber até que ponto um relacionamento pode ser abusivo ou não, até que ponto você está ok com algumas coisas que as pessoas fazem que você pode gostar ou não gostar daquilo da pessoa e... Às vezes em uma outra pessoa você poderia aceitar ou não. Sim. Dependendo de quem é também. Sim. Uau. Obrigada, você que mandou sua história pra gente. A gente adora receber as histórias de vocês aqui no Baseado em Fatos Reais. Obrigada a você, ouvinte, que tá acompanhando o nosso trabalho aí no site, no SoundCloud, no Facebook, em todas as plataformas. Se você tem uma história pra contar e quer ouvir ela aqui no Baseado em Fatos Reais, em alguma dessas vozes maravilhosas que estão por aqui, mande pra bfsurreais@gmail.com ou pelo Facebook. Aqui a gente conta a sua história. Meninas, que maravilhoso que foi gravar com vocês esses episódios, esse em especial. Onde a gente encontra vocês? Vocês podem me encontrar no podcast do MD Manas, que é o podcast das manas do MDM. A gente tá botando ordem naquele pardieiro, naquela porra ali. E você também pode me encontrar no meu Instagram, no @bellyfelix_, Belly com 2 L's. E lá eu tenho meu projeto do hashtag 365HQs, no qual eu falo todos os dias uma HQ.
Muito foda, muito foda. Eu acho muito legal, eu acompanho super de perto. Obrigada. E você, Tata? Vocês podem me encontrar no PQPcast, que é o podcast de Porquê pra PQP, no pqpcast.com, que é o podcast que fala sobre os plot twists da vida. Então a gente fala um pouquinho sobre ativismo, um pouco sobre sociedade, cultura e tudo que a vida traz de surpresas e coisas que a gente precisa se conhecer e tem às vezes empatia um pouco com o outro também. E também no @podprocura no Twitter, que é a hashtag podcasterprocura, que é o perfil que ajuda a podosfera a encontrar convidados, encontrar seu editor, formar sua equipe, começar seu podcast, ou dar um jeito no seu podcast que já começou e às vezes você está desanimado. Muito útil, assim como a hashtag Mulheres Podcasters, que é a hashtag que agrega todo o conteúdo maravilhoso por essas mulheres e muitas outras que estão aí na podosfera. Então você vai no Twitter e coloca a hashtag Mulheres Podcasters, essa invenção maravilhosa da Ira Croft do Ponto G, que você vai encontrar muito conteúdo bacana para escutar. E até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.